Bem, pessoal, primeiramente uma boa noite, espero que todos estejam bem. Meu nome é Brandon Schiavo e hoje eu vou apresentar aí para vocês a defesa do meu TCC, que tem como tema o uso de metodologia Boltai para mitigação de risco durante uma operação de offload. Bem, então aqui eu busquei ser bem sucinto na apresentação, né, como o mestre falou. Então, primeiramente, eu vou dar uma introdução, dar uma contextualizada no trabalho, o que me levou a fazer esse trabalho, né? Logo após isso, vou falar um pouco dessa operação de offloading, que seria essa operação de alívio, né? Eu entendo que seja importante todos entenderem como funciona essa operação e quais os principais equipamentos que temos nela, para posteriormente falarmos dessa gestão de risco e da metodologia Boltai, que é uma metodologia específica quando a gente fala aí de gestão e gerenciamento de risco. Fiquem bem à vontade aí para me interromper, qualquer coisa, tá? Deixa eu seguir aqui. Então, primeiramente, qual foi a motivação do meu estudo, né? Por que eu estou falando de operação de offloading e de gerenciamento de risco, né? Eu gostaria de salientar que aqui o meu trabalho teve um foco maior nas plataformas do tipo FPSO, dado o número crescente de projetos que a gente tem tido no mercado, né? Então, principalmente por causa do pré-sal, né? A gente está trabalhando agora com distâncias, né? Com áreas mais remotas e profundidades maiores, né? Então, a gente faz muito uso agora de projetos do tipo FPSO para se adequar a isso. E por que eu estou falando de risco, né, gente? Quando a gente fala de operação, mesmo se não seja FPSO, qualquer tipo de plataforma, quando eu falo dessa atividade de extrair, produzir e realizar o alívio do óleo, é muito importante a gente estar sempre discutindo os riscos e os perigos envolvidos, né? Uma plataforma ali, eu tenho diversos módulos, eu tenho diversas atividades acontecendo ao mesmo tempo, então eu sempre tenho que estar falando desse risco, fazendo um alinhamento para que eu tenha a mitigação do máximo possível que possa vir a esses riscos durante as atividades offshore. Bem, aqui eu falei bem brevemente da operação de alívio, né? Vocês viram no título do meu trabalho offloading, né? Se a gente for realizar a tradução, seria essa operação de alívio, o que ela é e quais são os equipamentos e as embarcações que são envolvidas nisso. Então, aqui o meu foco é para plataformas do tipo FPSO, então o FPSO ele vai estar realizando, né, esse processamento e esse armazenamento do óleo, mas, como eu falei, tem que ter alguma forma de, posteriormente, eu realizar esse escoamento dessa produção para o meu terminal petrolífero, né? Tem que ter alguma forma. O meu FPSO ele fica ancorado, né? Então, teoricamente, ele está fixo ali, né? Eu tenho uma certa movimentação ali, eu tenho um offset do FPSO, mas ele fica fixo naquela região. Então, para isso, eu faço uso de navios aliviadores, né? Que é uma outra embarcação justamente com essa finalidade de transportar esse óleo. Então, através da operação de alívio, né, que eu vou fazer uso de equipamentos específicos, eu vou estar transferindo o óleo dos tanques de carga do meu FPSO para esse meu navio aliviador e, posteriormente, aí, levando para o terminal petrolífero na nossa costa. Essa operação, hoje em dia, é uma operação muito utilizada, né, no ramo offshore, mas, ao mesmo tempo, ela é uma das mais arriscadas, porque, como eu disse, eu estou realizando uma transferência de óleo. A gente vai ver agora no próximo slide que eu uso alguns equipamentos, como a linha de offload, que é uma linha que vai estar boiando no mar, né? Então, qualquer problema que eu tenha, qualquer perda de posição, qualquer falha ou falta de integridade desse meu equipamento, eu posso estar colocando em risco, né? E, no pior dos casos, eu posso até ter um vazamento de óleo no mar. Bem, aqui eu fiz de uma forma bem resumida os principais equipamentos utilizados. Por que eu digo principais? Obviamente, nós temos outros equipamentos envolvidos, nós temos outros procedimentos, mas, a nível desse trabalho, eu foquei mais nos equipamentos que são usados na operação de alívio. Então, primeiramente, eu tenho minha linha de mangote de offloading. O que é essa minha linha de mangote, né? Eu vou ter uma linha, eu vou ter diversas seções que vão realizar, eu vou ter essa linha, onde eu vou pagá-la, né, para o meu navio aliviador e realizar a conexão. Geralmente, essa linha ou ela é submersa, fica submersa, ou muitas vezes também ela fica flutuando no mar, enquanto eu realizo a transferência pelo interior desses mangotes de offloading. Eu tenho também um sistema de amarração,
né? E muitas vezes, quando a gente diz sistema de amarração, a gente pensa no sistema de ancoragem. Nesse caso, não é isso. Eu tenho um sistema específico para a minha operação de alívio, né? Então, eu vou ter ali, né, um par de amarras, um cabo, muitas vezes esse cabo ele é feito de nylon ou polipropileno, outro material que tem a propriedade para isso, e ele vai servir como uma certa salvaguarda para essa operação. Por que eu digo salvaguarda? Se eu tiver, por exemplo, uma operação, e durante essa operação eu tiver um afastamento do meu navio aliviador, ou uma perda de posição, o que quer que seja, se eu não tivesse esse sistema de amarração, eu poderia ter um tensionamento da minha linha de mangote, né, o que poderia causar diversos incidentes. Então, como forma de precaver isso, eu faço uso do meu sistema de amarração. Ele tem uma metragem reduzida, menor, quando eu comparo a linha de alívio, né? Então, se eu vier a ter um tensionamento, eu vou ter um tensionamento desse equipamento, e não dos meus mangotes. Eu também tenho a válvula, né? Aqui eu disse válvula NSV. NSV vem de North Sea Valve. É uma válvula que era muito utilizada no Mar do Norte. Hoje a gente tem muitos projetos utilizando essa válvula, que é a responsável pela conexão da minha linha de mangote no meu navio aliviador. Então, na extremidade da linha, eu vou ter essa válvula que ela atua com diversas funções. Dentre elas, realizar a conexão de segurança no meu aliviador. Ela também age como se fosse uma válvula de retenção, então ela vai garantir que o meu fluxo de óleo ele vai em um sentido só, né, no sentido FPSO navio aliviador. E caso eu venha precisar, né, se eu venha ter algum problema durante essa operação, essa válvula ela vai realizar a desconexão. A desconexão dessa válvula é bem rápida, né? Ela é acionada por mola, então a desconexão dela, caso venha a ser necessária, é muito rápida. Como uma menção, né, eu coloquei aqui o sistema de DP. O meu trabalho, apesar dele ter um foco todo no FPSO, né, o Bowtie foi feito para o FPSO, eu achei importante dizer aqui sobre o sistema de DP do meu navio aliviador. Porque ele é o que vai ser responsável por manter de certa forma, essa operação segura, porque é o que vai manter o meu aliviador na posição correta ali do meu setor, que eu considero correto, né? Então, achei interessante mencioná-lo aqui. Bem, aqui eu tenho uma foto, é um esquemático apenas de tudo que eu disse agora. Eu tentei trazer uma foto, essa foto é da OSINF, que é um guia utilizado, né, o guia que descreve essa operação, dentre tantas outras operações que ocorrem. E aqui eu procurei mostrar, né, esse Hauser and Offloading Hose. Na tradução, o Hauser seria o cabo, né, o meu cabo de sistema de amarração, e o Offloading Hose, a foto ficou devendo aqui, que deveria ter uma linha aqui no mar, né, que seria a minha linha de mangote. Mas aqui é apenas para exemplificar, para caso alguém ainda não tivesse tido uma visão de como essa operação ocorre, algo do tipo, né? E aqui eu falo brevemente do risco, né? O que é o risco? Existem várias formas da gente poder definir o risco. Eu trouxe aqui eu entendo que se encaixe melhor no nosso contexto, né? Que é a probabilidade de um evento ocorrer. E se esse evento vier a ocorrer, ele vai gerar uma incerteza na segurança da minha operação, né? Então, de novo, se eu tiver qualquer falha no meu equipamento, se eu tiver qualquer erro operacional, eu posso gerar uma incerteza na segurança daquela operação. Eu não estou mais garantindo que aquela é uma operação segura, né? E como é que eu faço para realizar o gerenciamento desse risco? Eu tenho diversas metodologias hoje, né? Eu acho que é importante informar que, apesar de eu estar falando aqui do Bowtie, existem diversas metodologias complementares, ou seja, quando você vai em uma organização, você utiliza todas essas metodologias, sua organização, porque cada uma tem a sua função. Algumas vai trazer um foco mais quantitativo, né, com relação à probabilidade daquele evento ocorrer, qual é a chance daquele meu evento ocorrer, se é um evento, qual é o risco daquele evento, né, se ele é high, se ele é low, se ele é medium. E existem outras metodologias que têm já um foco mais qualitativo, como, por exemplo, o Bowtie. O Bowtie é um diagrama, né, e um detalhe muito importante dessa metodologia é que ela tem um foco muito grande nas chamadas barreiras. Né? Eu vou mostrar no próximo slide. Eu tenho um foco muito grande nas causas do meu evento, então o que leva aquele evento a ocorrer e quais são as minhas barreiras preventivas, né, que eu posso, o que eu posso fazer para que aquilo não ocorra, ou seja, um nível de risco menor possível, né, o famoso ALARP. Então, aqui apenas ratificando que o Bowtie ele tem uma relação de causa e efeito dos eventos, é um foco maior nisso, né?
E aqui eu falo mais especificamente do meu bow tie. Deixa eu ver se eu consigo só tirar isso daqui. A minha metodologia bow tie, ela sempre tem a mesma estrutura, né, o diagrama. Eu vou ter aqui de cor zebrada, né, de cor amarela e preta aqui. Eu tenho a minha atividade, né, a operação que normalmente acontece, que pode possuir um potencial perigo, né, que pode possuir um potencial risco. E aí esse risco seria essa cor avermelhada aqui no centro, o evento, né, também chamado de evento topo, né, que seria a situação onde eu tenho a perda de controle ou a perda da normalidade da minha atividade, né? E aí eu tenho uma divisão muito clara, né? O meu lado esquerdo e o meu lado direito. Meu lado esquerdo, meu lado azul, ele vai estar preocupado com as causas desse evento. O que acontece, né, que leva a esse evento ocorrer? E quais os meus controles preventivos? Quais são as minhas barreiras que eu posso ter para que isso não ocorra? Do meu lado direito, né, o meu lado ali vermelho, eu já estou falando das consequências. Então, tudo bem, o evento aconteceu. Quais são as possíveis consequências disso? Então, a gente vai ver que para a operação de alívio, um exemplo muito claro é um vazamento de óleo no mar, por exemplo, né? Então, um ponto positivo do bow tie, apesar dele ser complexo, né, e eu acho que vale mencionar que envolve um grupo multidisciplinar, né? Obviamente eu fiz esse trabalho aqui, esse TCC sozinho, mas quando você vai fazer isso em uma organização, envolvem diferentes setores, diferentes departamentos. Eu tenho ali meu departamento de segurança, meu engenheiro de segurança, meu engenheiro de processo, eu tenho o coordenador responsável pela atividade, então eu tenho diversos envolvidos, né? Mas, de certa forma, ele é de simples implementação e também é simples de compreender, né? Você já bate o olho e entende o que eu estou falando, né? E também vem sendo adotado de forma muito positiva na indústria do petróleo. Bem, aqui eu vou pedir desculpa para vocês, eu não sei o que ocorreu quando eu passei da figura do sistema para o PPT, a imagem ficou assim um pouco desconforme, mas eu vou explicar cada ponto aqui. Então, apesar de não poder ler direito o que está escrito aqui, eu vou passar por eles, então fiquem tranquilos. Como eu havia mencionado, a minha região zebrada aqui é a minha operação. Nesse contexto, é a operação de alívio usando a linha de mangote de offload, né? Qual é o evento? Qual é o evento que pode levar à perda de normalidade, né? Aqui eu considerei uma perda de contenção, né? Ou uma possível perda de contenção que aumenta o risco da minha operação. Então, se eu for olhar para o meu lado esquerdo, minhas causas, eu posso, por exemplo, ter a falha da válvula. Como eu havia mencionado, minha válvula MSV, que realiza a conexão, ela pode falhar durante essa operação, o que pode levar a diversos incidentes, inclusive vazamento de óleo. Então, quais as barreiras eu posso ter de forma preventiva para que isso não ocorra? Bem, eu posso ter um monitoramento de integridade dessa minha válvula. Eu posso ter inspeções periódicas dessa minha válvula. Eu posso ter um plano de manutenção para essa válvula, né? E aproveitando, já falando aqui da segunda barreira, uma manutenção preventiva, né? De tempos em tempos eu posso retirar aquela válvula ali e realizar a troca dos seus componentes, realizar um teste de pressão ou algo do tipo, né? Uma outra barreira que eu mencionei aqui também é a especificação do meu material. Muitas vezes aquele material ele falhou, o material dentro da válvula, porque ele foi especificado errado, né? Eu trabalho ali com hidrocarboneto, às vezes eu tenho H2S, eu posso ter uma corrosão, alguma coisa do tipo, né? Então a especificação, a especificação ela é muito importante. Já aproveitando analogamente, eu posso ter a falha do meu mangote, né? A ideia aqui é a mesma, né? Para eu prevenir que isso ocorra, eu posso também fazer manutenções preventivas desse meu equipamento, inspeções e especificar corretamente aquele mangote. Para qual classe de pressão é aquele mangote? Qual o tamanho do meu mangote? Ele é especificado para qual velocidade de fluido, né? É importante também salientar, pessoal, que o bow tie ele não está preocupado em botar todos esses detalhes minuciosos, né? Ele está preocupado em definir as barreiras. Normalmente, esses detalhes eles vêm em outra metodologia que vem complementar ao bow tie, né? Bem, uma outra causa muito comum, infelizmente, é o erro humano, né? Então, diversas vezes eu posso ter um operador que comete um erro, seja porque ele não está bem treinado, seja porque eu não tenho um procedimento, eu não tenho um procedimento muito claro daquela atividade, né? Então, já aproveitando como barreiras para prevenir isso, eu posso ter um treinamento adequado dos meus operadores. Eu também posso ter um procedimento no qual eles sigam, né, etapa por etapa, como é que eu vou realizar aquela operação. E realizar o isolamento adequado. Quando eu digo isolamento adequado, eu me refiro ao meu próprio operador. Que é o que acontece? Muitas vezes nessas operações, eu tenho os chamados watchmen, né?
camarada que vai ficar lá acompanhando a operação. E se alguma coisa vier a acontecer, vamos supor, falando no meu sistema de amarração, se ele vier a falhar, né, dependendo do posicionamento desse meu trabalhador, ele pode estar na linha de fogo, né? Então, isso pode causar um evento, uma consequência muito grave. Então, foi por isso que eu mencionei aqui. Aqui embaixo eu também tenho a falha no carretel. O carretel eu não cheguei a mencionar nesse trabalho aqui para tentar ser rápido, mas muitas vezes a linha de mangote ou o sistema de amarração ele fica armazenado do lado do FPSO em um carretel, né? Então, se eu tiver alguma falha nesse carretel, por falta de especificação, corrosão, né, falta de um plano de manutenção para ele também pode vir a impactar na minha operação, seja danificando o mangote, o cabo, ou até mesmo por algum outro problema. Eu também posso ter como causa uma colisão, né? Quando eu digo perda de contenção, eu posso também pensar numa perda de posição do meu navio aliviador, né? Eu tenho setores de segurança ali para fazer uma operação de alívio. E a condição ambiental tem que estar propícia também. Eu não posso fazer uma condição ambiental onde o aliviador esteja se aproximando do meu FPSO. Isso é muito perigoso. Então, eu tenho que ter um procedimento operacional para isso, né? Para que eu evite essa colisão, essa aproximação, né? Como eu havia mencionado, muitas vezes a gente opera em sentido em que o aliviador ele se afasta do FPSO, até por isso que eu uso o sistema de amarração para ele tensionar, caso ocorra algum problema, e eu tenho que ter uma comunicação adequada a todo momento. O meu capitão do meu navio aliviador e o meu coordenador do lado do FPSO, eles têm que estar se comunicando, seja para falar, consigo manter posição, olha, eu estou tendo algum problema aqui, vamos ter que parar a operação, vou ter que fazer uma desconexão da linha. Então, essa comunicação ela tem que estar adequada também. Bem, passando rapidamente para o lado direito, eu trouxe aqui duas consequências, né? O lado vermelho ali são duas consequências. Eu trouxe aqui um possível vazamento do óleo no mar, que é o pior dos casos, né? Claro que eu posso ter muitos outros problemas, eu posso ter operadores machucados, coisas do tipo. E eu também trouxe incêndio, né? Eu posso ter um incêndio na estação de offload. Ali é a estação de offload. Eu vou estar trabalhando com óleo, vou estar trabalhando com hidrocarbonetos, né? Estação de offload geralmente é uma área classificada, então eu tenho muito esse risco de poder ter um incêndio ali. As barreiras do lado da consequência, elas já não são mais preventivas, elas são o que a gente chama de barreiras reativas. Ou seja, meu evento ocorreu, o que eu faço? O que eu faço para reduzir o máximo possível, para prevenir do jeito que dá? Então, aqui, tanto no caso de vazamento como no caso de incêndio, eu mencionei o... Sim? 1 minuto. Obrigado. Então, eu mencionei aqui o shutdown. Por quê? O shutdown eu vou estar parando minha planta, né? Não é uma coisa desejável, mas quando a gente fala de segurança, a gente tem que fazer o que for possível, né? Eu vou estar fechando ali as minhas SDVs e vou estar parando o fluxo de óleo. Parei o fluxo de óleo, pelo menos eu já garanto que não vou ter mais vazamento de óleo no mar, né? Eu posso ter um percentual ali, mas, como eu disse, é a barreira reativa, né? Como eu faço quando o evento já ocorreu. E eu tenho que ter um plano de contingência ali, eu tenho que ter um kit SOPEP, né? Eu tenho que ter um kit com aparatos que me garantam que eu vou conseguir conter um vazamento dentro da minha plataforma, né? Um vazamento de água oleosa, alguma coisa do tipo, né? Que possa vir a prejudicar a minha planta. Para incêndio, eu também mencionei o detector de chama, né? Aqui não é o detector de gás, o detector de gás ele até poderia ter sido mencionado pelos operadores como uma barreira preventiva, mas o meu detector de chama é mesmo com foco no possível incêndio que eu possa ter. Bem, então é isso, pessoal. Primeiro, muito obrigado aí pela atenção de todos.